O enunciado, o texto de abertura é Atos, o livro de Atos, capítulo 23 e o versículo 24. São palavras do comandante Cláudio Lísias. Nós teremos ele dentro de um contexto mais amplo dentro em breve, mas para começarmos, vamos ler 24. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Esse governador Félix é o personagem do dia de hoje. Então, estaremos lidando com questões que tocam a pessoa dele. E o trecho que lida com ele aqui no livro de Atos, ele não é tão extenso assim, então me parece que é uma boa oportunidade para a gente fazer duas coisas que devem nos ajudar na leitura do livro de Atos, principalmente do final do livro de Atos, que é, primeiro, revemos alguns eventos importantes da história de Paulo, e, em segundo lugar, também revermos alguns personagens, principalmente relacionados à família de Herodes, que aparecem principalmente no final do livro de Atos. Então, esses nomes que a gente lê e não sabe exatamente qual que é a relação entre eles, nós vamos aproveitar para relembrar algumas coisas e ver outras questões novas também. Então, vamos colocar esse tempo em oração ao Senhor, pedindo a direção dele antes da gente começar. Senhor amado, nós aquietamos diante de Ti, Senhor, aquietamos diante da Tua autoridade. E, Senhor, nós pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito na condução desse tempo de estudo diante de nós, que seja um tempo proveitoso, proveitoso para que o Senhor ganhe em nós algo de eterno, algo que seja útil em Tuas boas mãos, para nos conquistar, para nos abrir os olhos, para trazer revelação, para nos ensinar. Se nós nos colocamos juntos, submissos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para começarmos, nós vamos voltar, nós vamos ler longos trechos hoje, mas julgo que é importante para reconstruirmos um pouquinho da história em que nos encontramos. Os irmãos sabem que no livro de Atos estão registradas 3 viagens missionárias. Existe uma possível 4ª viagem à Espanha que não está relatado no Novo Testamento. Então, para todos os fins práticos, temos o registro de 3 viagens missionárias. E ao final da 3ª viagem missionária, Paulo regressou a Jerusalém, mas ao chegar em Jerusalém, ele foi preso. Então, basicamente, esse é o nosso ponto de partida, né, na nossa reconstrução da história de hoje. E nós temos que ver como que essa prisão acabou resultando no aparecimento de Paulo diante do governador Félix. Então, vou convidar os irmãos para lermos no capítulo 21, vamos ler os eventos que levaram à prisão de Paulo. Atos capítulo 21, começaremos a partir do versículo 17. Então, se vocês olharem os títulos que aparecem no capítulo 21, Paulo estava regressando da 3ª viagem missionária, então havia chegado a Tiro, depois de Tiro foi até Cesareia, de Cesareia foi a Jerusalém, e nós vamos pegar a história de Paulo a partir desse momento, né, quando ele chegou em Jerusalém. Capítulo 21 de Atos, a partir do versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, esse nós inclui Lucas, então Lucas estava junto com a comitiva de Paulo nesse momento. Os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glórias a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei.
E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu, mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então, vamos para a leitura por enquanto, aqui nós continuaremos, mas aqui precisamos lembrar do seguinte: o livro de Atos é um livro histórico. Ele conta o que aconteceu. Não é um livro doutrinário. Ou seja, as coisas que aparecem aqui não significa que era um ensino, mas significa que foi isso que aconteceu, né? E em vista disso, claro, os estudiosos, eles se dividem com respeito às recomendações que os presbíteros fizeram a Paulo e também com respeito à decisão que Paulo tomou. Então, muitos pensam que Paulo errou, né, na decisão que ele fez de tomar voto, né? Até porque ele mesmo não creio que estava guardando mais a lei, né? Ele já, esse era o ensino dele. Mas, enfim, o fato é que foi isso que aconteceu. Então, Paulo aceitou a sugestão deles, tomou voto com 4 homens e as coisas começam a evoluir a partir desse ponto. Então, vamos continuar a leitura a partir do versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, esses são os dias dos votos, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto a Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Esse comandante é Cláudio Lísias, ele vai aparecer em outros momentos da história, ok? Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar a Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Aqui eu vou para 2 minutinhos para mostrar uma imagem dessa fortaleza para os irmãos. Tá aí a imagem? Vocês estão vendo a imagem? Quem não está vendo a imagem sou eu. Ok. Essa imagem de uma maquete está na Wikipédia, vocês podem entrar na Wikipédia, coloca assim, Fortaleza de Antônia. São essas 4 torres, eu não sei se os irmãos veem meu mouse, mas são essas 4 torres anexas a essa parte maior no canto inferior esquerdo, que já é parte do complexo do templo.
Então, esse conjunto de torres é a chamada Fortaleza de Antônia, e foi ali que Paulo ficou preso. Essa fortaleza é mencionada mais vezes aqui no texto que vamos ler. Então, isso aqui dá uma ideia do cenário em que Paulo se encontrava nesse momento. Okay? Então, podemos voltar aqui à leitura. Então, essa fortaleza mencionada ao final do versículo 34 é a fortaleza de Antônio. Então, os irmãos já tiveram uma impressão, pelo menos, da sua aparência. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando, mata-o. Isso lembra muito também o momento em que o Senhor foi julgado, entre aspas, né? E o povo foi, né, levado a dizer crucificam, crucificam. Tem alguns paralelos bastante interessantes aqui entre esse período da vida de Paulo e o julgamento do Senhor. Versículo 37. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo em pé fez na escada, fez com a mão um sinal ao povo, e fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo, e aí vem o capítulo 22. Então, basicamente, a prisão de Paulo se deu no meio de um grande tumulto, não fosse o comandante Lísias, ele teria sido morto, né? É isso porque o povo entendeu que ele havia infringido, né, a santidade do templo, etc. Isso vem em decorrência dele ter aceitado votos e de mal entendidos. Eles acharam que ele havia introduzido os gentios no templo, enfim, os irmãos acompanharam essa leitura. Tá? Então, a partir desse momento, Paulo ficou preso. E ele ficou preso um bom tempo, em lugares diferentes, até ser solto, né, talvez 6 anos depois, né, conforme previsto em alguma das suas epístolas, como, por exemplo, quando ele escreveu aos Filipenses, ele disse que ele tinha certeza que pelas suas orações ele seria libertado. E tudo indica que ele foi libertado para ser preso novamente pouco tempo depois. Mas, enfim, esse período de prisão começou precisamente aqui. Mas lembre-se que aqui estamos em Jerusalém ainda. Ele ia passar por outros lugares antes de chegar à sua prisão em Roma. Ok? Muito bem. Então, esse capítulo 21 termina ele pedindo autorização para falar ao povo. Então, basicamente, Paulo apresentou a sua defesa. E o interessante é o seguinte, que a partir do capítulo 22, encontramos Paulo, vou utilizar a palavra defesa, porque em última análise é isso mesmo, né? Apresentando sua defesa perante 5, né, grupos diferentes. Na sequência, capítulo 22, ele falou ao povo. No capítulo 23, ele falou ao Sinédrio. No capítulo 24, ele falou a Félix, que é o nosso personagem de hoje. Capítulo 25, ele tem uma palavra rápida com Festo, também é uma pequena defesa. E, por fim, no capítulo 26, ele apresenta uma defesa perante Agripa, o rei Agripa, Herodes II. Okay? No capítulo 22 e no capítulo 26, temos uma descrição, né, da sua conversão, além do capítulo 9. Então, a conversão de Paulo, à exceção da paixão de Cristo, é digamos, o evento mais relatado, né, sobre o qual temos mais informações no Novo Testamento. Okay? Deixa eu só desligar algo aqui, para que não tenha barulhos durante esse período. Okay. Então, ele falou com o povo, falou da sua conversão, e quando ele fez uma menção
a uma palavra do Senhor para ele, aí o povo se descontrolou. No versículo 21 do capítulo 22, ele faz o seguinte relato da palavra do Senhor para ele. Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Veja o que diz o versículo 22. Ouviram-no até essa palavra. Então gritaram, dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Então, a partir desse momento, o povo realmente se descontrolou. E, mais uma vez, se eles pudessem, eles teriam matado a Paulo. Okay? Vamos continuar a leitura para os irmãos perceberem a gravidade desse momento. Vamos ler até o final do capítulo 22. Versículo 23. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza, de novo, fortaleza da Antônia. Até esse momento, ele havia chegado às escadarias, né? Aí ele pediu permissão para falar ao povo. Agora o comandante disse assim, põe esse cara para dentro, senão nós vamos perdê-lo, né? E que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Era tão forte a reação do povo que o comandante pensou, olha, deve ter feito alguma coisa muito grave. Vamos descobrir o que é. Açoitem-no até que ele confesse o que foi que fez. Versículo 25. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar ele condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse, que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, dize-me, és tu romano? Ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. E no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. Então, o capítulo 23 começa com a fala de Paulo ao sinédrio. Ele se defendeu perante o sinédrio. Aqui temos um discurso muito mais breve do que o do capítulo 22, e como que terminou a conversa dele com o sinédrio. Paulo, percebendo, né, que haviam fariseus e havia saduceus no sinédrio, então ele jogou a bola da ressurreição. Ele sabia que não havia acordo entre esses dois grupos, e houve grande dissensão, né? E nessa confusão o sinédrio teve que ser desfeito, né? Isso está relatado até o versículo 10. Aí ele foi recolhido mais uma vez, né, para a fortaleza. A gente vê essa palavra aparecer de novo no versículo 10 do capítulo 23. E naquela noite o Senhor se apresentou a Paulo. Veja o versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo por que deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que o também faças em Roma. Então, lembre disso. A essas alturas, Paulo ainda estava em Jerusalém, preso na fortaleza de Antônio. Ele já havia apresentado a sua defesa, seu testemunho de conversão perante o povo, também perante o sinédrio, e ainda estava preso, né? Mas o plano do Senhor era que ele fosse até Roma. Agora nós vamos ver quais foram os movimentos seguidos, né, para levá-lo até Roma. Claro que nós não vamos chegar até Roma no dia de hoje. Versículo 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram, juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Assim, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa,
e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Então, havia bolado um plano. Como é que o sobrinho de Paulo ficou sabendo? Não sabemos. Ele ficou sabendo, foi até Paulo, mencionou isso para Paulo, e Paulo disse, olha, a um dos soldados, leva esse rapaz para o comandante, porque ele tem algo a lhe dizer. E esse rapaz, sobrinho de Paulo, foi e contou essa história para o comandante Lísias, e aí ele falou assim, olha, realmente esse homem aqui está sob grande perigo. Precisamos removê-lo de Jerusalém. E o plano era levá-lo até Cesareia. Cesareia ficava, né, na costa do Mediterrâneo. Lembre-se que Cesareia era, digamos, a casa de governo de Roma na Palestina. Jerusalém era a capital do Estado, né, dos judeus. Mas Cesareia era onde ficavam os governadores da Judéia. Né? Então, era a casa de governo, era onde, por exemplo, Pilatos ficava. Né? Pilatos já ficou no passado, veremos isso ainda hoje. Então, o comandante disse, nós precisamos levar Paulo até Cesareia. Então, aí é onde que entra os versículos que havíamos utilizado para começar a ministração. Então, depois do rapaz ter falado com o comandante, lemos no versículo 22, acompanha a leitura. Então, o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que ninguém dissesse ter lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora terceira da noite, 200 soldados. Lembra, os irmãos, o centurião era responsável por 100 soldados. Então, 2 centuriões, 200 soldados. Então, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Então, observe que ele montou uma mega operação de segurança para tirar Paulo de Jerusalém. E aí, no versículo 24, preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Aí aparece pela primeira vez o nosso personagem de hoje. Então, era o governador na Judéia, a época em que Paulo foi preso, né? E Paulo foi enviado para ele precisamente em função de todo esse tumulto que ele precisava de um julgamento, né? De uma decisão oficial. Versículo 25. E o comandante escreveu uma carta de encaminhamento, né? Nesses termos: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Bom, então aqui temos o nome do comandante, que já havia aparecido, né, em tempos anteriores, né, capítulo 21, já havíamos encontrado, só que o nome dele aparece somente aqui, Cláudio Lísias. Então, ele escreveu essa carta para Félix. E ele disse o seguinte, falando de Paulo: este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. E os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram a Paulo e durante a noite conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos da cavalaria irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Então, Paulo finalmente chegou, preso, verdade, mas chegou até Cesareia. E chegou para ser julgado ali por Félix. Não sei se os irmãos perceberam, mas aqui na carta de Cláudio, e também nós veremos isso no trato de Félix, alguns paralelos com o julgamento do Senhor. Porque Pilatos, por exemplo, ele disse a respeito do Senhor, falou, olha, eu não encontro nele mal nenhum.
Eu não vejo. Inclusive, Pilatos tentou soltar o Senhor, né? Cláudio Lísias, como comandante, não tinha esse poder, mas ele disse para Félix, olha, eu não encontro nele nada que, né, seja sequer razão para ele estar preso. Só que ele foi preso para livrá-lo da morte, que se ele tivesse solto, ele teria sido morto pelo povo naquele momento. Okay? Então, finalmente, no capítulo 24, o que encontramos é Paulo perante Félix. Félix chamou o sacerdote e o sinédrio para se apresentar os acusadores, né? E eles levaram a Tértulo. Tértulo é um orador, tinha nada a ver com a história, mas ele todo cheio de pompa e de bajulação, e Félix, pelo jeito, aceitou a bajulação, os ouviu e passou a palavra para Paulo. Então, nosso último trecho de leitura hoje vai ser os últimos versículos aqui do capítulo 24, que é a defesa de Paulo perante Félix, né? E como que ele interagiu com Félix. E, de fato, esse é o assunto, né? De ver como que podemos tirar da vida de Félix, alguma lição, o que nos impressiona, né, em Félix no trato, né, que ele teve com Paulo. Então, até aqui nós só montamos o cenário, agora entendemos, né, por que Paulo estava diante de Félix, qual que era o objetivo, né? E a partir do versículo 10 lemos o seguinte: Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Está se referindo aos eventos do capítulo 21. E que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a quem chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Vamos abrir um parênteses aqui. Aqui é interessante ver essa menção, né? O caminho. Era uma das maneiras que as pessoas naquela época se referiam ao cristianismo. Aliás, encontramos isso no livro de Atos em algumas ocasiões, encontramos ele aqui no versículo 14, daqui a pouquinho nós vamos encontrar ele de novo, com respeito a Félix. Então, o caminho dizem que era a doutrina e a prática dos cristãos naqueles primeiros dias. E Paulo diz o seguinte, olha, confesso que segundo o caminho, o pessoal chama de seita, sirva a Deus, eu sirvo a Deus segundo o caminho. E diz que é o Deus dos nossos pais, ou seja, ele não nega todo o passado dele, o judaísmo dele, né? E diz, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei, que era uma das acusações que estavam fazendo contra ele, de que ele estava contra a lei, né? E incitando o povo a apostatarem de Moisés e tantas outras coisas que me parece que não eram corretas, né? Então, ele começou a se posicionar dessa maneira, né? E diz assim, versículo 15, tendo esperança em Deus, como também esses a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, eu vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Lembram que ele era portador de ofertas, né? Quando ele escreveu segundo aos Coríntios, fez menção às ofertas que o pessoal reuniu, né? Guardava para passar para ele levar para a igreja em Jerusalém, que era uma igreja que estava com maior dificuldades financeiras. Esse é um aspecto importante, o fato de que Paulo, digamos, era portador de recursos financeiros. Isso vai aparecer na nossa história daqui a pouquinho de novo, ok? Versículo 18. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto.
os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se estivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo essas palavras que clamei estando entre eles hoje. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Ok, então esse foi uma pequena defesa de Paulo perante Félix. E aqui, efetivamente, nós vamos entrar no trecho que fala de Félix, da interação dele com Paulo. Como aparecem alguns nomes que eu quero mencionar para os irmãos agora, em breve, então eu vou ler do versículo 22 ao 27, vou mostrar esse conjunto de nomes para a gente ter uma conexão entre eles, e depois voltaremos, né, a analisar esse trecho, né, finalzinho do capítulo 24 de Atos. Então, Atos 24 e 22. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou o centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência, e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Ok, então, deixa eu mostrar algo para os irmãos, para a gente ver alguns desses nomes. Eu preciso compartilhar a tela com os irmãos. Vamos ver como que eu faço isso agora. Ok? Irmãos, nós não vamos detalhar isso aqui de novo, porque isso aqui foi detalhado logo no início do nosso estudo, mas só para pegar o fio da meada, aqui em cima temos Herodes o Grande, né? Observem que quando os nomes aparecem no Novo Testamento, as referências são dadas. Herodes teve um monte de filhos, com várias mulheres, e desses filhos, esses 3 que aparecem aqui à direita, herdaram o reino de Herodes quando Herodes morreu. Herodes Arquelau ganhou metade do reino, Antipas ganhou 1/4, então é chamado de tetrarca, e Herodes Filipe ganhou outro quarto, que também um tetrarca. Teve outros filhos, então, por exemplo, Herodes Filipe I e tantos outros que não são mencionados, então não aparecem aqui. Um deles eu vou precisar daqui a pouco, mas vou fazer ele aparecer. Então, primeiro nós vamos ver o lado político dessa história. Então, para o lado político, nós vamos seguir a linha de Arquelau. Okay? Então, aqui temos Arquelau. Tá? Arquelau ficou pouco tempo como rei da Judéia. O comportamento dele foi tão ruim que os próprios judeus fizeram uma comitiva, foram até Roma e pediram que ele fosse deposto. E assim foi. E estava tão complicada a situação, e pelo fato de Herodes o Grande ter deixado no seu testamento que ele queria que Arquelau fosse seu sucessor, Roma ficou sem jeito de colocar um outro sucessor. Então, acabou esse negócio de reino da Judéia
e Judeia passou a ser uma província romana. E para governar a província romana, eles colocaram governadores, né? Primeiro eram chamados de prefeitos, depois eram chamados de governadores. Então, logo depois de Arquelau, houve 4 governadores, que estão, os nomes deles estão indicados aqui, só para constar. Aliás, isso está tudo na Wikipédia, irmãos. Basta colocar lá na Wikipédia, vocês vão achar essa informação ali. E o 5º desses governadores foi Pôncio Pilatos. Okay? Pôncio Pilatos aparece no Novo Testamento, as referências estão aqui, os que aparecem no Novo Testamento mencionados estão em amarelo. Okay? E ele governou sobre a Judéia de 26 a 36, que é precisamente aquele período da paixão e morte do Senhor até um pouco depois. Né? Lembre-se que a casa de governo era Cesareia. Okay? Muito bem. Depois de Pôncio Pilatos, houve outros 2, Marcelo e Márulo. Depois houve uma pequena mudança, então deixou de ser uma província romana, voltou a ter um conceito de reino, e o rei Agripa voltou a reinar sobre a região da Judéia, da Samaria, da região de Filipe, né, porque Filipe havia morrido, então ele conseguiu abraçar todos esses territórios, e ele figura como rei, né? Só que ele ficou muito pouco tempo nessa posição. O rei Agripa, ele só aparece no Novo Testamento em Atos 12. Ele é o que morreu comido de vermes, né? Rei Agripa I. Okay. Bom, depois que o rei Agripa morreu, aí voltou aquele esquema de uma província romana. Então, voltamos a ter os governadores. Aí tem o Cúspio, o Tibério, etc., etc., e lá pelas tantas aparece o Félix, né? Marco Antônio Félix, que é o nosso personagem, ele governou ali de 52 a 60. Então, observe os irmãos, a posição política dele era exatamente a mesma de Pilatos. Ele foi sucessor de Pilatos. Então, isso aumenta ainda mais o paralelo que existe entre o julgamento do Senhor, né, e o julgamento de Paulo. Né? O Senhor foi julgado por Pôncio Pilatos, também pelo Sinédrio, e Paulo foi julgado, acabamos de ver, ele teve que comparecer perante o Sinédrio e foi julgado por Félix. Né? E o sucessor de Félix foi Festo, inclusive ele é mencionado no último versículo que nós lemos. Okay? Então, essa é a parte, digamos assim, a parte política, né, dessa linhagem que nos interessa. Agora, nós vamos voltar à parte, digamos, familiar. Se é que a gente pode chamar isso de familiar, mas é familiar. Então, voltamos aqui a Herodes o Grande. E agora eu vou mostrar apenas esse filho que não apareceu na primeira transparência, porque ele não é citado no Novo Testamento, Aristóbulo. Ele casou-se com Berenice I e tiveram, entre os outros filhos, 2 que são mencionados no Novo Testamento. Herodes Agripa I, que é aquele que morreu comido de vermes em Atos capítulo 12. E Herodias, vocês lembram que Herodias era a mulher de Filipe, e que Herodes Antipas, que foi quem decapitou João Batista, tomou Herodias como sua esposa. E foi Herodias que pediu a cabeça de João Batista naquele aniversário fatídico. Okay? Bem, mas Herodes Antipas também teve filhos, né? Dos quais 3 estão mencionados aqui. Né? Herodes Agripa II, que será nosso próximo personagem, perante quem Paulo apresentou sua última defesa nessa sequência que estamos vendo aqui, no capítulo 26, né? Quando aquela famosa frase de Paulo, não fui desobediente ao rei Agripa, a visão celestial, esse é Agripa II, né? Então, observe aqui, se Herodes, a primeira geração, Aristóbulo filho, Herodes Agripa I é neto, e Herodes Agripa II, bisneto, né? Irmão de Berenice, irmã de Drusila. Drusila casada com Félix. Percebe? Então, aqui temos a conexão
com a nossa história. Drusila aparece nessa história. Drusila era casada e Félix a convenceu a largar seu marido e a casar-se com ele, o que Drusila acabou aceitando, né? Quando isso aconteceu, Drusila tinha 16 anos de idade, né? Então, assim, ela já era casada, acabou largando para casar-se com Félix. E Drusila foi a terceira esposa de Félix. Todas elas eram princesas ou rainhas, ou seja, Félix era alguém que sabia, né, manipular essas situações. Então, observe o seguinte: a Drusila que aparece na nossa história, esposa de Félix, é descendente de Herodes o Grande, né? Filha de Herodes Agripa I, e assim sucessivamente. E Herodes Agripa II e Berenice, que são irmãos de Drusila, aparecerão na nossa próxima história, né? Quando a gente lidar com Herodes Agripa. Okay? Então, acho que com isso a gente recapitulou esses nomes. Isso nos ajuda a ler o texto de forma um pouquinho mais contextualizada. Ok. Então, já não vou mais projetar nada para os irmãos. Então, vamos voltar para a gente começar caminhando para o encerramento, vermos as questões específicas com respeito a Félix. Então, o que se sabe de Félix? Irmãos, Félix originalmente era um escravo, ele e seu irmão, né? E eles foram libertados pela mãe do imperador Cláudio. Por alguma razão, ele caiu nas graças dela. O nome dela era Antônia. Não sei se a fortaleza recebeu esse nome em homenagem a ela. Mas então Antônia libertou Félix e seu irmão, chamado Palas. Eles eram escravos. E eles passaram a ser pessoas livres, mas assim, eles cresceram socialmente de forma muito rápida, né? Inclusive se enriqueceram muito, eram pessoas muito hábeis nesse sentido. E o que a história conta de Félix era que era o seguinte, que ele, enquanto governador, ele governava, digamos, com a autoridade de um rei e com a disposição de um escravo, né? E ele não tinha, digamos, limites para a brutalidade e para a imoralidade. Então, assim, ele tinha um perfil bastante especial nesse sentido. E aqui nessa história, nós vamos ver 4 aspectos, que são os aspectos que o irmão Campbell levanta, que podem nos ajudar com respeito à pessoa de Félix. Então, o primeiro quadro, primeiro aspecto que ele menciona, está na primeira frase que aparece no versículo 22, quando diz que Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho. Então, ele conhecia a respeito. É alguém que, digamos, procurou saber ou ficou sabendo, a gente não sabe ao certo. Alguns estudiosos se perguntam, né, como que será que ele ficou sabendo. Algumas hipóteses são por meio da sua própria esposa, Drusila, porque ela, sendo judia, então, devia saber coisas da história do Senhor, né, do Nazareno, enfim, né, que deu origem ao caminho. Essa é uma possibilidade. O mago Simão, né, também estava relacionado com ele com Drusila. Então, possivelmente, tinha alguma informação ali vinda por meio de Simão, que havia tido aquela interação com Paulo. Alguns acham até que ele se informou com os discípulos, mas o fato é que ele tinha conhecimento, né? Ele tinha conhecimento mais acurado com respeito ao caminho. Okay? O que mais que a gente encontra aqui? Em função disso, versículo 23, ele aguardou a chegada do comandante e ele tomou um cuidado especial com Paulo, né? Então, mandou que ele fosse conservado, ele era tratado com indulgência, ele podia ser servido pelos seus, ele estava com várias, digamos, regalias, o que, por exemplo, não aconteceu em absoluto quando ele ficou preso em Filipos, né? Em Filipos, ele foi preso no pior lugar da prisão, né?
No versículo 24 diz assim: passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar a Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. E aqui realmente encontramos alguém que não somente sabia do caminho, como ao que tudo indica, ele tinha um desejo, uma curiosidade de conhecer a respeito, né? Talvez uma curiosidade genuína, talvez meramente intelectual, mas o fato é o seguinte, ele ouvia Paulo, né? Procurava ouvi-lo de bom grado, né? E esse é um aspecto que vai nos interessar, porque apesar dessa curiosidade, dessa é, atitude dele, daquele interesse que ele tinha, isso não resultou em nada de concreto, né, na vida de Félix. Okay? E Paulo falou com ele. E o texto nos conta a respeito de que Paulo falava com ele. Então, observe aqui no versículo 25. Dissertando ele, está falando de Paulo, acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Então, justiça, domínio próprio e do juízo vindouro. Esse versículo lembra quando o Senhor prometeu aos discípulos que mandaria o Espírito Santo, que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, vemos alguns paralelos muito fortes, né, com respeito a Paulo, o julgamento de Paulo, agora Paulo no trato com Félix, né? Então, assim, é como se o Senhor, por meio de Paulo, do seu Espírito, estivesse ministrando a Félix a respeito dessas questões. E aqui é curioso que o Campo Morgan, ele menciona alguns aspectos, né, da vida de Félix. Então, por um lado, ela era uma pessoa assim com nível moral muito baixo, né? Então, quando fala assim do domínio próprio, era como se realmente Paulo estivesse colocando o dedo na ferida desse homem. E o irmão Campbell Morgan ele faz um estudo de palavras aqui, porque diz que essa temperança, esse domínio próprio, no Novo Testamento tem 4 palavras usadas para descrever, né? E ele trata de cada uma delas, explica as características de cada uma delas, né? E diz que a palavra que Paulo escolheu, né, para falar com Félix, que é a palavra que aparece nesse texto, né, é a respeito de alguém que não é senhor de seus desejos, mas que precisa, por meio de algum esforço, passar a dominá-los, né? Ou seja, porque existem outras palavras de pessoas que perderam completamente o domínio sobre seus desejos. Não é o caso aqui, mas que era quase que um incentivo, né, a que Félix, com algum esforço, né, procurasse ter esse domínio próprio a respeito de suas paixões, né? Que mais que diz aqui? Fala da justiça, né? Porque o que tudo indica, a maneira com que ele agia estava longe de ser uma forma reta, né? A palavra justiça aqui talvez seria melhor traduzida por retidão, né? Ser reto, ser correto, né? E essa retidão é consequência de uma vida de santidade, o que seguramente Félix não tinha. Então vocês veem como que Paulo, pelo Espírito, ele foi tocando em coisas assim que imediatamente colocariam o dedo na ferida e nas questões mais sensíveis de Félix. E por fim, fala do juízo vindouro, né? E essa é uma questão que nos toca a todos, né? Porque sempre existe um juízo que está para vir, né? Qual juízo cada um estará para se apresentar e depende da condição de cada um. Mas o fato é que existe um juízo vindouro. E eu vou ler um parágrafo aqui do irmão Campo Morgan com respeito a essa questão do juízo vindouro. Ele disse assim, olha,
Em essência, Paulo disse a Félix: ao que você faz hoje como governador, os hábitos na vida particular serão em breve avaliados. Em última instância, você terá que se reportar a um trono mais elevado do que o de César. Assim, a fé em Cristo Jesus declara a cada pessoa que o significado verdadeiro da vida encontra-se além do nosso, abre aspas, estágio probatório e que há um juízo por vir. Né? Então, você imagina Félix com toda esse discurso de Paulo, em que parece que cada palavra que Paulo proferia era certeira, cirúrgica, né? Tocava naquelas feridas que ele bem conhecia, sua consciência era sensível. Qual foi a reação dele? O texto nos diz. Né? Então, veja o que diz aqui. Diz, versículo 25, ficou Félix amedrontado. Ele teve medo, ele teve pavor, ele percebeu que a condição dele não era uma condição favorável diante de Deus. Né? Ele temeu, ele tremeu, ele ficou apavorado. Mas aí, irmãos, aí onde que vem a grande, eu acho, a grande lição de Félix, que é uma lição de alerta. Esse medo, esse pavor, não resultou em arrependimento. Esse pavor resultou num adiar, né? Numa procrastinação. Então, veja o que ele diz, como que ele reagiu a esse medo. Podes retirar-te, foi assim que ele diz a Paulo. Por agora, podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Irmãos, esse foi o grande erro de Félix. Não é muito diferente do que nós vimos quando estudamos Pilatos. Vocês lembram que Pilatos tentou livrar o Senhor, tentou uma coisa, tentou outra, mas na hora H, querendo agradar o povo, ele o entregou para ser crucificado. Ele recuou. No momento em que ele precisava se posicionar, tomar uma decisão, ele recuou. E no caso de Félix, foi parecido. Ele não recuou, mas ele fez algo que é quase a mesma coisa. Ele adiou a decisão. Ele falou assim: olha, por agora podes retirar-te e quando tiver a vagar, chamar-te-ei. Irmãos, todos nós precisamos estar atentos com respeito a atitudes desse tipo, principalmente quando, né, sentimos que a palavra do Senhor nos toca em questões sensíveis, às vezes gera em nós certo temor diante de Deus. Aí nós não podemos simplesmente, né, empurrar isso para frente, porque como veremos, isso não nos, né, o futuro não nos cabe, né, não nos pertence. Okay? Versículo 26, para nós é uma curiosidade, que diz, esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, né? Ele esperava algum tipo de suborno, né? E por que será que ele imaginou que Paulo tivesse dinheiro? E aí nós vamos resgatar aquela fala de Paulo durante a sua defesa, quando ele fez menção ao fato dele ter trazido ofertas para o seu povo, né? Para a igreja em Jerusalém, né? Então, possivelmente, com base nisso, Félix tivesse imaginado que Paulo tinha acesso a recursos. Então, ele ficou cozinhando Paulo, esperando que talvez ele recebesse algum tipo de suborno, né? Mas isso não aconteceu. E ele disse que ele frequentemente conversava com ele. Então, temos aqui, irmãos, alguém que, por uma razão ou por outra, ele desejava ouvir Paulo e ouvia de bom grado e ficava amedrontado com as coisas que Paulo dizia, mas ele não reagiu. Ele não se posicionou, ele não se arrependeu, ele não se moveu. Ele foi empurrando essa decisão. E o texto diz que se passaram 2 anos, né? Depois de 2 anos, o que aconteceu foi o seguinte: ele foi convocado a voltar para Roma. Ele se portou de forma muito indevida, né, com os judeus, né, da cidade,
Basicamente, o que aconteceu é que houve um embate entre judeus e gregos, ele apareceu com seus soldados, né? E havia ordenado a separação e que cada um fosse embora para casa. Os judeus aparentemente não responderam a esse comando, então ele simplesmente permitiu que os soldados matassem os judeus. E houve grande carnificina. Então, ele comprou uma briga muito feia com os judeus, isso chegou até Roma. Então, Roma o convocou a prestar declaração e a prestar contas, né? Explicar o que aconteceu, né? Isso 2 anos depois. Só que, nesse meio de tempo, para ele se manter no poder sem maiores dificuldades, o que ele fez para agradar os judeus? Ele manteve Paulo preso. É isso que diz o texto aqui no versículo 27. Então, uma das maneiras de colocar panos quentes na situação que ele mesmo havia criado foi manter Paulo preso. Então, por 2 anos, irmãos, imagina um homem como Paulo, 2 anos, né, nesse estágio de vida dele, estão concentrados nesse um versículo, versículo 27. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. O que será que aconteceu nesses 2 anos, né? Ninguém sabe, mas há algumas especulações que merecem atenção. Um aspecto, me parece que é interessante, é que o cuidado de Deus, ele permitiu que Paulo descansasse um pouco, porque ele vinha de um período muito intenso de viagens missionárias, e depois disso ele ficaria preso em Roma, também num período de muita intensidade. Então é como se ele tivesse permitido a Paulo, nesses 2 anos, ainda que preso, mas preso bem cuidado, não era uma prisão, digamos, hostil, né? Então, durante esses 2 anos, ele deu algum tipo de refrigério, né? Para que Paulo se descansasse. E uma outra sugestão que me parece que é interessante para aqueles que pensam que Paulo escreveu o livro de Hebreus, né? Existe a sugestão de que ele escreveu o livro de Hebreus durante esses 2 anos, né? O próprio Campbell Morgan, ele diz o seguinte, que ele, na opinião dele, quem escreveu Hebreus foi Lucas, porque existem várias palavras que só aparecem no Evangelho de Lucas, ou em Atos, ou em Hebreus. Então, esse é um sinal de que Lucas era quem escolhia as palavras. Mas a teologia do livro de Hebreus é a teologia de Paulo. Então, essa é uma solução que existe aí, vários são afeitos a ela, de que o livro de Hebreus é a teologia de Paulo nas palavras de Lucas. Então, é como se Paulo tivesse influenciado fortemente, não chegou a ditar as palavras para Lucas, né? Mas isso tudo possivelmente aconteceu nesse período, né, de 2 anos em Cesareia. E mais, uma vez eu li que possivelmente nesse período de 2 anos em que Lucas estava ali, não muito longe de Jerusalém, ele deve ter utilizado essa oportunidade para visitar Jerusalém e buscar fatos e pessoas e fazer entrevistas onde ele teria juntado as informações que ele precisava para escrever seu evangelho. Então, esses 2 anos, provavelmente, irmãos, foram 2 anos de muito proveito aos olhos do Senhor. A gente aqui não sabe, né? Mas, né, só o Senhor sabe o que aconteceu, né, nesses 2 anos. Seguramente não foram anos perdidos aos olhos do Senhor. Eu vou encerrar com algumas últimas considerações. Uma delas, o irmão Joseph Parker, ele elencou 7 características de Félix. E o argumento dele é o seguinte, que nós estamos rodeados de pessoas com características como as de Félix. E as 7 características que ele elenca são as seguintes. Então, acompanhe aqui o argumento do Parker. E que ele é um homem que se saciava com bajulações, ele gostava de bajulações, né? 2, ele era interessado em discussões sobre religião.
Gostava de uma conversa a respeito de religião. Não que isso tivesse mudado a vida dele, porque, como vimos, né, na hora de aproveitar a oportunidade, ele não aproveitou. Né? 3, era um homem que vivia em pecado. 4, era um homem cuja consciência moral podia ser impressionada. Ou seja, ele tinha uma sensibilidade, ele ficou amedrontado. Ele não simplesmente ignorou o que Paulo disse. Ele foi tocado, ele ficou amedrontado. Ele só não aproveitou essa oportunidade. 5, aberto ao suborno. 6, gentil com pregadores. E 7, que digamos é talvez o mais trágico, ele tinha um espírito de procrastinação. Okay? E com respeito a isso, vamos encerrar com um texto em Oséias, que é um alerta que me parece ser talvez o alerta central aqui da história de Félix. Oséias, capítulo 2. Aqui, claro, aqui eu trato de Deus com Israel. E o Senhor, nesse período de que estava lidando com Israel, Israel havia abandonado o Senhor, mas o Senhor sempre tentando atrair Israel de volta. No versículo 14 do capítulo 2, diz assim: portanto, eis que eu a atrairei. Então, o Senhor falando de Israel. E a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta da esperança. Acor significa inquietação, distúrbio. Então, veja o que essa frase diz. Diz que como porta de esperança, como porta de escape, como porta de saída, como porta de solução, Deus dará a Israel, daria a Israel, esse vale da inquietação, vale do distúrbio. No caso de Félix, seria o vale do temor, do medo, do terror. Ele ficou aterrorizado. Ele teve a porta da esperança. Aquela conversa com Paulo naquele dia, quando ele ficou atemorizado, essa foi a porta da esperança que ele desperdiçou. Então, irmãos, eu acho que o alerta que fica para nós estarmos atentos, né? Às vezes a gente tem situações de inquietação, às vezes situações de desespero, de temor, coisas que são desconfortáveis à nossa carne, mas a bem da verdade é o Senhor quem está nos dando uma porta de escape de uma situação, porta de esperança, mas nós precisamos aproveitar a oportunidade e reagir adequadamente, responder a esse mover do Senhor em nossa vida e definitivamente não agir nem como Pilatos, nem como Félix, né? Que, aliás, um lembra muito do outro. Irmãos, então, essa é a história de Félix. Então, ainda temos o rei Agripa II no livro de Atos e mais 2 personagens que já são nas epístolas e, com isso, pela bondade do Senhor, já chegaremos ao final dessa sequência de estudos. Vamos dar graças ao Senhor, pedir que Ele confirme o que for da parte dEle, né? E que isso nos conceda uma boa semana. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, pela lembrança, Senhor, dessas questões que nos tocam. Senhor, nós, em nós mesmos, não somos diferentes, Senhor, de Félix, mas, Senhor, em Cristo Jesus, pelo Teu Espírito, nós pedimos que possamos reagir de forma sempre adequada, responsiva, Senhor, ao Teu mover, ao Teu falar. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a aproveitarmos as portas que o Senhor abre diante de nós e que nós passemos por elas, Senhor, pela fé, com alegria, olhando sempre para Ti, Senhor. Nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção para a semana que começa. E o Senhor nos guarde a todos no Teu amor, Senhor, e lembramos a Tua pronta volta. Oramos para que o Senhor retorne e busque aquilo que te pertence. Oramos em nome de Jesus.
Amém.